Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre Floresta Macabra. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Eu uma vez tive um arrendamento de caça na região central da Geórgia, em um antigo e abandonado acampamento de caça que não era usado há anos. Eu não sou supersticioso de jeito nenhum, mas aquele lugar era genuinamente perturbador. O acampamento ficava a quilômetros de distância, no fim de uma estrada de terra coberta por mato, completamente cercado por uma floresta densa. Era, sem dúvida, o lugar mais isolado que eu já tinha visitado. Eu caçava muito ali, geralmente sozinho, mas não importava quantas vezes eu fosse, nunca conseguia me livrar da sensação de que não estava realmente sozinho. Havia um portão trancado na entrada da propriedade, mas, de algum modo, frequentemente encontrávamos a porta da frente da cabana escancarada, mesmo quando tínhamos certeza de que a havíamos trancado. Aquilo era assustador, com certeza, mas não foi isso que me fez ir embora para sempre. Certa tarde, eu estava caçando em um pequeno vale próximo a uma clareira que havíamos preparado perto de um riacho que delimitava a propriedade. No segundo em que me sentei, algo pareceu estranho. Eu não conseguia identificar o que era, mas mesmo com o rifle .308 carregado com balas de ponta balística em minhas mãos, eu não me sentia como o maior predador daquele lugar. Ainda assim, a floresta estava viva, pássaros cantando, esquilos se movendo, os sons habituais de uma tarde na Geórgia. Mas então, do nada, o silêncio reinou. Tudo parou. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum movimento. Era como se toda a floresta tivesse parado para me encarar. A noite estava caindo rapidamente e aquele silêncio absoluto me deixou em alerta. Então eu arrumei minhas coisas e comecei a voltar para a cabana. Quando eu estava a uns 100 metros do meu posto, aquela sensação me atingiu como um soco. Algo estava bem atrás de mim. Eu me virei rapidamente, rifle em punho, apontando para a trilha em direção à clareira. E foi então que eu vi. Algo estava parado bem no meio do caminho. Não era uma pessoa, nem um servo. Eu mal conseguia distinguir sua forma na luz fraca, mas era alto, magro e errado. Parecia quase algum tipo de bípede ou um cervo, mas eu nunca tinha visto nada parecido. Aquilo não se mexia, não fazia nenhum som, só ficava lá parado, me encarando. Eu não esperei para descobrir mais nada. Virei-me e corri de volta para a cabana, arrumei minhas coisas e saí dali o mais rápido possível. Nunca mais voltei. Só deixei o arrendamento expirar. Algumas coisas simplesmente não valem a pena descobrir. Em 2003, eu e meu parceiro estávamos morando na casa da mãe dele. A maioria dos dias, chegávamos em casa do trabalho por volta das 5 horas da tarde. Nos trocávamos e depois íamos para uma área de mata nas colinas, logo fora da cidade onde morávamos. Para dar um contexto, essa mata tem cerca de 19 quilômetros de extensão e 6 quilômetros de largura. Existem aberturas na floresta com terras agrícolas e campos, formando matas separadas por essas colinas, cada uma com um nome diferente. Dá para atravessar essas matas, se você quiser. Existem caminhos que serpenteiam pela maioria da floresta, com trilhas, e se você quiser atravessar as colinas de um lado ao outro, também pode, se realmente quiser. O caminho que sempre pegávamos é chamado Vindumudes. Então, eu e meu parceiro íamos para essa mata quase todos os dias depois do trabalho, apenas para caminhar, fumar um cigarro ou fazer os dois. Seguíamos nossa rotina de sempre, caminhando e conversando sobre o nosso dia, seguindo a trilha da floresta, que dava a volta em um grande conjunto de árvores, com mais árvores ao redor, criando um formato que, de cima, parecia um donut meio bagunçado, se é que dá para entender. Estávamos caminhando pela trilha que nos levaria de volta ao topo da floresta. Essa trilha também nos levaria até o estacionamento. Quando chegamos no ponto de encontro das trilhas, foi quando vimos um homem à distância, vindo pela trilha no ponto B, onde o caminho simplesmente descia para a floresta. Ainda tínhamos que chegar ao ponto de encontro das trilhas para voltar ao carro.
A essa altura, o homem estava bem distante, mas eu já estava com uma sensação ruim, porque a primeira coisa que percebi sobre ele, conforme nos aproximávamos, era que ele estava usando sapatos sociais e carregava um par de botas de caminhada, como se estivesse fazendo uma caminhada na floresta. A gente estava comentando sobre ele enquanto subíamos e rindo de como ele estava indo mais rápido que nós, mesmo indo para baixo, alcançando o ponto de encontro das trilhas alguns minutos antes de nós. Mas não conseguimos vê-lo o tempo todo. Quando chegamos ao ponto de encontro das trilhas, ele só estava lá, parado, olhando ao redor. Eu fiquei com um pressentimento muito ruim nesse momento, porque ele não parecia perdido, apenas parecia estar esperando por algo. Eu e meu parceiro ficamos bem incomodados com isso e pensamos em dar a volta e seguir pelo caminho mais longo, apenas para escapar daquelas vibrações estranhas. No fim, decidimos que dar a volta pela floresta seria muito suspeito, já que ele definitivamente nos viu subindo a trilha em direção a ele, assim como nós o vimos indo para baixo. Então, continuamos subindo. O tempo todo, o cara estava lá, parado, olhando ao redor, com os sapatos na mão. Não tivemos outra escolha a não ser passar por ele para seguir pelo caminho até o estacionamento. Quando passamos perto dele, eu vi algo que me preocupou ainda mais do que já estava. Ele estava com uma mochila nas costas e uma alça estava saindo dela. Era a alça de um martelo ou de um machado. Eu sabia que não podia ser outra coisa. Ele não estava usando o celular nem uma única vez, o tempo todo em que o vimos, nem mesmo quando estava parado lá. Cada vez mais coisas estavam se acumulando e nos deixando apavorados. À medida que passávamos por ele e começávamos a descer o caminho em direção ao estacionamento, ele decidiu que já sabia para onde precisava ir, sem pegar o celular ou uma bússola, e começou a caminhar atrás da gente. Nós estávamos em pânico, e meu parceiro, que normalmente não se preocupa com coisas assim, eu sou quem fico paranoico sem motivo, estava igualmente assustado. Esse cara não estava certo. Não havia mais carros no estacionamento, então ele não tinha motivo para estar ali. Estávamos caminhando o mais rápido possível, sem correr. Depois de o que parecia uma eternidade, finalmente entramos no carro, trancamos as portas e fomos embora. Corta para a semana passada. Eu e meu parceiro estamos na casa de amigos para o aniversário deles, apenas conversando e conhecendo os outros amigos que ainda não tínhamos encontrado. Como sempre, estava bem divertido. Já estava tarde e começamos a falar sobre experiências estranhas que tivemos, encontros assustadores. Claro, contamos para todo mundo sobre o nosso encontro com aquele homem estranho na floresta. Algumas das meninas do encontro trabalham em uma reserva chamada Fine Court, que é uma das florestas nas colinas de que estávamos falando. Elas ficaram bem abaladas com a nossa história e disseram que tinham uma história ainda mais assustadora para contar, mas precisavam contar para o grupo. Uma noite, enquanto Emily estava fazendo o fechamento com o gerente dela, estavam limpando o café e fazendo as verificações finais, quando o gerente disse que ele terminaria o resto sozinho e mandou ela ir para casa. Quem não gosta de ouvir isso, né? Então ela foi até o carro. Ficou um pouco lá para relaxar e fumar um cigarro antes de dirigir para casa. Mais tarde naquela noite, ela recebeu uma mensagem dizendo: "Não pergunte, não venha trabalhar amanhã." Ela descobriu que, depois que ela saiu do trabalho, o gerente tinha terminado de limpar tudo, como disse, e foi até o carro para ir embora. Foi quando um homem surgiu da floresta e começou a lutar com ele para tentar roubar as chaves do carro. O gerente conseguiu se livrar do homem e entrou no carro. Ele dirigiu até a polícia, que, depois de alguns telefonemas, conectou os pontos. Uma ligação de um vizinho de uma vila a algumas milhas de Fine Court, denunciando um possível furto na casa de um vizinho, e outra ligação de uma instituição de saúde mental na cidade, dizendo que um de seus pacientes tinha fugido. A polícia montou o quebra-cabeça. O homem fugiu, cortou o cabelo e andou quilômetros até a vila no meio do nada. Ele entrou na casa de um casal de idosos, achando que estava abandonada, mas na verdade era a casa de um casal idoso. O homem era completamente inválido e usava cadeira de rodas, e a cuidadora dele era a esposa. O homem matou a senhora idosa e deixou o homem na casa antes de sair andando pela floresta, procurando alguém com um carro para roubar.
Foi aí que ele chegou em Fine Court e tentou roubar o carro do gerente, fugindo para a floresta novamente à procura de outra vítima. Eu e meu parceiro temos certeza de que esse era o mesmo homem que vimos agindo de maneira estranha em Vindon há algum tempo. A história deles bateu exatamente com a nossa, especialmente no que diz respeito ao tempo. Teríamos visto ele depois que ele tentou roubar o carro do gerente e fugiu de volta para a floresta. A polícia o pegou no dia seguinte, andando pela floresta, bem onde ele estava. Ele estava nos seguindo de volta para o carro, mas quem tentaria atacar dois caras em um espaço aberto, onde um de nós poderia facilmente ter chegado à estrada? Acho que ele estava tentando nos assustar para nos fazer voltar para a floresta, quando ele parou naquele ponto de encontro e ficou lá, como se estivesse esperando. Isso ainda me assusta até hoje. Estou feliz de estarmos vivos para contar essa história. Há alguns anos, eu estava trabalhando como consultor para o Serviço Florestal Provincial, mapeando linhas de fogo, cargas de combustível, restos de cinzas e atividades de incêndio usando um drone equipado com infravermelho lidar. O trabalho me colocava em pontos elevados acima de incêndios florestais ativos, onde eu montava meu equipamento, coletava dados e depois era resgatado novamente de helicóptero. Depois de alguns dias fazendo isso, entrei em uma rotina, ou máximo de rotina que você consegue quando o seu transporte faz um pouso de emergência quase tocando o solo, com um dos patins quase caindo em um rochedo, só o suficiente para eu pular para fora sem quebrar o pescoço. Depois disso, eu tinha que pegar uma mala de equipamento de 32 kg antes que ela rolasse morro abaixo. Mas naquela manhã, algo estava estranho. Fui deixado em uma linha de crista, mal com 2 metros de largura e uma queda de 300 metros de cada lado. A montanha inteira estava pegando fogo. O incêndio tinha sido agressivo durante a noite e o ar estava espesso, cheio de fumaça e calor. Mesmo assim, comecei a trabalhar, seguindo a rota de mapeamento, empacotando os equipamentos e chamando o helicóptero para o resgate. Eu podia ouvir o helicóptero se aproximando, mas não conseguia vê-lo por 10 minutos. Fiquei ouvindo, até que começou a se afastar novamente. Por fim, o piloto retornou pelo rádio. Não conseguimos te resgatar. Tem muita fumaça. Não conseguimos ver o ponto de queda nem a alternativa. Aí veio a parte mais difícil. Se você caminhar para o nordeste, o incêndio não está tão forte por lá. Foi quando percebi. Eu era um sobrevivente de câncer de 60 anos, com uma amputação parcial, e estava sozinho em uma montanha com 32 kg de equipamentos. Eu estava velho demais para isso. Eu teria que carregar $55 mil em equipamentos através de um incêndio florestal ativo. E foi exatamente o que eu fiz. Pelos próximos 4 horas, fiquei com a certeza de que aqueles seriam meus últimos momentos na Terra. Árvores estavam caindo ao meu redor. Detritos queimados choviam constantemente, incendiando partes de mim a cada poucos passos. Cada vez que eu começava a pegar fogo, tinha que me jogar no chão e rolar na terra para apagar as chamas. Eu fui atingido, queimado e sufocado pela fumaça, mas continuei em movimento. Eventualmente, uma equipe de bombeiros me encontrou e me guiou até uma zona segura, onde o helicóptero estava esperando. Passei 2 dias no hospital por conta da inalação de fumaça e mais queimaduras do que eu conseguia contar. Lembranças de cada vez que eu não fui rápido o suficiente para apagar as chamas. Aquele foi o meu último incêndio florestal. Tive o privilégio de poder dizer não, chega. Mas as pessoas que lutam contra esses incêndios por escolha, elas são diferentes. Loucas, da melhor forma possível, e eu respeito elas para sempre. Todo ano, meus amigos e eu levamos nossas famílias para as montanhas para nossa viagem anual de acampamento. Um lugar tão remoto que, se você gritasse por horas, ninguém ouviria. Sem sinal de celular, sem estradas por quilômetros e pelo menos 200 quilômetros até o hospital mais próximo. Era uma tradição, algo que todos nós esperávamos o ano inteiro. Uma chance de escapar e nos sentir seguros, rodeados de pessoas em quem confiávamos. Até o ano em que cometemos o erro de levar um estranho. Um dos meus amigos convidou um colega de trabalho para se juntar a nós. No começo, ele parecia normal,
Mas desde o momento em que chegamos, algo nele parecia estranho. Ele estava tentando demais, estava tão ansioso para impressionar, tão rápido para fazer piadas sobre violência, armas e brigas. Aquele tipo de cara que precisa que todos saibam o quanto ele é durão. Naquela primeira noite, estávamos bebendo perto da fogueira, rindo, trocando histórias, quando o cara novo começou a ficar barulhento. No começo, eram só piadas bobas e desconfortáveis, depois ataques pessoais, e então agressão total. Era como se ele estivesse procurando por uma briga. Quando alguém finalmente pediu para ele se calar, ele perdeu a cabeça. Ele foi para cima de um dos nossos, socando, gritando, completamente fora de controle. Ele foi jogado no chão quase na hora, mas ao invés de recuar, cometeu o maior erro da vida dele, puxou a pistola. Eu estava de pé antes mesmo de pensar. Minha arma já estava levantada, 2000 lumens de luz tática iluminando o rosto dele, e cada músculo do meu corpo estava tenso, esperando o próximo movimento. Só mais um passo e eu ia pintar o chão com o crânio dele. Levanta as mãos ou vou transformar sua cabeça em um caiaque. O corpo inteiro dele travou. A raiva desapareceu do rosto dele na hora, substituída por puro medo animal. As mãos dele subiram para o ar e a voz começou a tremer. Ele começou a chorar, se desculpando e chamando meu amigo repetidamente, como se isso fosse salvar ele. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que estava a segundos de morrer. Tiramos todas as armas dele, pistola, facas, até um machado, e jogamos tudo para o outro lado do acampamento, deixando claro que ele estava fora. A viagem tinha acabado. Jogamos ele no carro e dissemos para ele não sair de lá até que nós fossemos embora. Eu estava tão puto naquela noite que nem dirigi de volta para casa. Peguei um quarto de motel na cidade mais próxima, ainda furioso por ter estragado minha única viagem do ano. De manhã, pensei que pelo menos ainda poderia aproveitar o fim de semana. Quem sabe voltar para ver se ele já tinha ido. Quando cheguei lá, o acampamento estava vazio. O carro dele, o equipamento, as armas, tudo tinha sumido. Mas bem onde o carro dele estava estacionado, sozinho na terra, havia um par de cuecas brancas, completamente cheias de fezes. O cara tinha ficado tão assustado, tão completamente quebrado naquele momento, que literalmente se mijou. Até hoje eu dou risada disso, e desde então, ninguém mais foi convidado para a nossa viagem. Quando eu era adolescente, por volta dos 13 ou 14 anos, um dos meus amigos da escola morava em uma área mais rural. É difícil descrever, pois nós morávamos nos subúrbios, mas a área dele era um pouco mais afastada e com uma aparência menos suburbanizada. Isso foi há 25 anos, então não faço ideia de como deve ser agora. A propósito, eu sempre ia até a casa dele passar uns dias, porque sempre havia uma aventura para viver lá. Um dia, ele comentou que havia cavernas perto da casa dele, antigas minas, para ser mais preciso. Elas ficavam em um parque nacional. Eu fiquei super interessado em ir conferir, então planejamos ir no final de semana seguinte. Eu passaria a noite na casa dele, e nós sairíamos bem cedo no dia seguinte. Chegou o fim de semana e partimos por volta das 8 horas. Fomos ao supermercado comprar bebidas e lanches e seguimos para as cavernas. O Parque Nacional era enorme e lindo, e o dia estava perfeito para uma caminhada. Nem muito quente, nem muito frio, com um céu azul e ensolarado. Chegamos à nossa primeira caverna nos primeiros 20 minutos de caminhada. Pegamos nossas lanternas e entramos. Era uma caverna pequena, que terminava em uma pequena câmara. No fundo dessa câmara, havia um portão de grade trancado. Meu amigo me disse que algumas cavernas estavam fechadas por causa do risco real de desabamentos ou inundações. Como não era muito longa e não estava escura, já que um pouco de luz entrava pela entrada, paramos para descansar e comer os lanches. Estava bom estar lá fora, apesar de eu não ser fã de acordar cedo, mas essa situação era uma exceção. Continuamos nossa caminhada depois da pausa e encontramos várias outras cavernas similares. Algumas eram mais longas e mostravam sinais de que haviam sido usadas por pessoas para beber menores de idade, com velas e latas de cerveja, além de grafites imundos de adolescentes. Mas essas eram exceções.
No geral, as pessoas pareciam respeitar as cavernas e limparam depois delas. Depois de 1h30 de caminhada, chegamos a uma caverna um pouco diferente das outras. Ela era mais longa, mas não havia sinais de que alguém a tivesse usado recentemente. Eu estava muito envergonhado para dizer isso na hora, mas senti uma sensação estranha quando entramos nela. Era estranho, pois já tínhamos explorado várias cavernas e eu não senti nada, mas essa me deixou desconfortável. Olhei para o meu amigo, que parecia estar bem, então não falei nada, não querendo parecer frouxo. Quando chegamos ao fundo, onde havia outra grade de metal, descobrimos que estava destrancada e aberta. Na verdade, quando nos aproximamos, parecia que o vento tinha a empurrado ligeiramente. No entanto, eu não senti nenhum vento, e um arrepio subiu pela minha espinha, fazendo os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Era como se estivesse nos convidando a entrar. Sem hesitar, meu amigo disse: "Vamos lá", e eu fiquei um pouco surpreso. Como ele não estava sentindo as vibrações ruins que eu estava sentindo. Mas acabei não dizendo nada, pensando que talvez estivesse apenas sendo paranoico e não queria que ele me implicasse mais tarde por isso. Me arrependo disso agora. Então, entramos. Estava tão escuro lá dentro que nossas lanternas mal iluminavam alguns metros à frente. Os túneis pareciam intermináveis, e não havia nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali recentemente. "O que você acha que vamos encontrar?" Meu amigo sussurrou. "Não sei", eu murmurei de volta. A tensão já estava me consumindo, e eu estava começando a me sentir nauseado. Então, as coisas pioraram. Senti o vento começando a soprar ao redor dos meus tornozelos. No começo, não dei importância, mas depois comecei a pensar: de onde vem esse vento repentino? A temperatura parecia ficar mais fria a cada passo. Então, o vento passou perto do meu ombro e rosto. Meu coração batia tão forte que parecia que ecoava no túnel. Então comecei a ouvir sussurros ao meu redor. Era fraco e difícil de entender, mas parecia que estava vindo de todos os lados. Parei de repente e fiquei ouvindo. Quando parei, os sussurros também cessaram. Foi então que o som mais arrepiante que eu já ouvi apareceu à distância, à nossa frente. Começou baixo, mas logo se tornou muito alto. O grito estrondoso de um homem. No início parecia ser de uma só pessoa, mas depois eu percebi que eram várias vozes. Senti mãos começando a me agarrar e não aguentei mais. Corri em disparada de volta para a saída. Eu conseguia ver apenas parcialmente o caminho, porque a mão que segurava minha lanterna estava balançando para cima e para baixo enquanto eu corria. Me raspei nos braços, nas pernas e nos ombros contra as paredes de rocha várias vezes, mas não me importei. Era como se eu estivesse correndo sem parar. Mas, finalmente, cheguei até a grade, na qual colidi. Achei que ela ainda estaria aberta, mas, por algum motivo, estava fechada. Na minha ânsia, não conseguia entender como abri-la. Finalmente, consegui, e a grade se abriu na minha direção. Deixei meu amigo não muito atrás de mim, e finalmente saímos, correndo até percebermos que estávamos fora do túnel. Ao perceber isso, caímos no chão, exaustos, tentando recuperar o fôlego. Não tenho orgulho disso, mas também acabei vomitando em mim devido ao esforço excessivo. Era a única camiseta que eu tinha para aquele fim de semana, então precisei emprestar uma do meu amigo enquanto limpávamos a minha em segredo. Porque, por algum motivo, achamos que iríamos nos meter em encrenca. Antes de nos levantarmos e sairmos da área onde havíamos desabado, olhei uma última vez para a caverna. Foi algo meio involuntário. Não estava nem pensando quando meus olhos caíram na entrada da caverna. Juro que vi uma figura sombria de pé na escuridão, nos observando. Olhei rapidamente para o meu amigo e ele viu também. Eu quase vomitei de novo, mas segurei. Levantamos e saímos correndo da área. Já era aventura suficiente por um dia. Voltamos lá um ano depois, mais por nostalgia, além de acharmos que estávamos mais fortes e maiores. Mas, naquela caverna, havia um portão pesado trancado e placas de proibido a entrada ameaçando pesadas multas. Provavelmente foi o melhor, pensando bem. A coragem juvenil faz os meninos fazerem coisas estúpidas às vezes, e nós talvez não tivéssemos escapado tão facilmente da segunda vez.
A primeira vez que levei minha agora esposa para fazer uma viagem de mochilão, era para ser uma viagem tranquila. Seguimos as pegadas de uma onça-pintada durante todo o caminho. Não parecia ser nada demais. Era difícil saber quão frescas eram, mas pareciam ir em direção à trilha, afastando-se de nós. Armamos a barraca, ouvimos a chuva batendo no tecido e acabamos adormecendo. Devíamos ter prestado mais atenção àquelas pegadas. Algo estava nos observando. Quando acordamos, algo estava errado. O chão do lado de fora estava coberto de marcas de onça. Cada centímetro. A chuva havia apagado nossas próprias pegadas, deixando apenas um único conjunto de rastros que circulavam ao redor da barraca. Aquela coisa estava nos observando, estudando-nos e se aproximando. Dá para ver onde ela pressionou o nariz contra a barraca, farejando onde nossas cabeças estavam. Primeiro o meu lado, depois o dela. E ainda assim, durante toda a noite, não ouvimos nada. Nenhum galho quebrando, nenhum suspiro. Aquela coisa estava bem ali, e nós nem soubemos. Arrumamos tudo rapidamente e começamos a voltar. Seguimos duas trilhas frescas, uma maior e outra menor. A onça nunca tinha saído. Ela nos seguiu até ali e estava nos seguindo de volta. Tinha sido tão silenciosa. Anos depois, voltamos. Dessa vez, eram ursos. 2 filhotes de urso negro brincavam perto da trilha, subindo, escalando e se perseguindo. Nenhum sinal da mãe. Ficamos ali, observando, tão perto que dava para ver as garras pequenas deles cravando na casca das árvores enquanto subiam, e ouvir os suaves suspiros enquanto brincavam. Tirei meu revólver, só por precaução, e começamos a caminhar de novo, falando alto para que qualquer coisa próxima soubesse que estávamos chegando. Então, minha esposa parou, a voz dela abaixou para um sussurro. Ela está ali. Segui o olhar dela, e a mãe urso estava nas árvores à direita da trilha, quase escondida na vegetação rasteira. Estávamos bem no meio entre ela e seus filhotes. Apertei mais forte o revólver, o coração batendo forte. Se ela atacasse, estávamos perdidos. Nada de correr, nem movimentos bruscos, apenas continuar caminhando. Caminhamos, conversamos e fingimos que não a vimos, e ela não se moveu. A cabeça dela se virou ligeiramente enquanto passávamos, nos observando, decidindo se éramos uma ameaça. Passo a passo, fomos ganhando distância, e finalmente eu me atrevi a olhar para trás. Ela ainda estava lá, ainda nos observando. E então, como se nada tivesse acontecido, ela voltou a procurar comida. Guardei a arma, coração ainda acelerado, e nunca estive tão perto de precisar dela. E ainda assim, os animais não me assustam nem de longe como as pessoas me assustam. Eu estava acampando com os amigos no reservatório UAR, na Highway 4, no norte da Califórnia. Já tinha passado o dia do trabalho, era um dia da semana, então o lugar estava vazio. Tão vazio que parecia que o reservatório era só nosso. Depois de uns dias legais por lá, começamos a arrumar as coisas para ir embora, mas decidi dar uma última caminhada antes de seguir o caminho de volta. Fui até o fim da estrada, perto de umas trilhas fechadas, e um caminho de rochas escorregadias, próprio para veículos 4x4. Desci até um lago pequeno. Estava tudo tranquilo, quieto. Na volta, não estava mais sozinho. Bem no meio da trilha, estava um homem, já mais velho, talvez uns 60 anos, mas com um corpo forte e cabelo branco. Cumprimentei ele, mas ele não se moveu. Só disse que estava esperando o grupo dele passar umas pedras com o jipe, que estava estacionado uns 15 metros acima. Foi aí que reparei em um cara mais jovem, talvez uns 30 e poucos anos, observando de perto do jipe. O homem mais velho viu minha mochila, viu o nome bordado nela. Meu sobrenome alemão chamou a atenção dele. Ele sorriu de um jeito estranho e disse: "Ei, Júnior, ele é da gente. Mostra aí, Júnior." O tal Júnior levantou a camisa, e embaixo dela, 2 enormes tatuagens de quasa, atravessando a barriga dele. Fiz um aceno e sorri, mas não reagi nem me envolvi na conversa. O homem mais velho começou a falar sobre armas, dizendo que estavam atirando o dia todo em um acampamento 4x4 perto dali.
O Júnior voltou para o jipe e foi descendo lentamente pela trilha. O homem velho se aproximou de mim e foi guiando o filho dele pelas pedras. Aproveitei a oportunidade e inventei uma desculpa. Virei e comecei a subir a colina rápido. Foi quando vi mais 2 jipes, ambos carregados de homens. Eles me observavam enquanto eu passava, e eu acenei rápido, mas dessa vez ninguém acenou de volta. Só me encararam. Não corri, mas meu coração estava acelerado e eu continuei andando, sentindo os olhos deles nas minhas costas. Quando cheguei no meu carro, acelerei e saí dali o mais rápido que pude. Nunca mais vi aqueles caras, mas durante todo o caminho de volta para casa, não consegui tirar da cabeça a sensação de que, no meio de lugar nenhum, eu tinha escapado por pouco de algo muito, muito ruim. Era para ser uma viagem de acampamento divertida e relaxante. Um encontro duplo na Floresta Nacional Santanislaus, não muito longe de Yuze. Eu encontrei o local no freecamps.net, uma verdadeira joia escondida no fundo de um grande desfiladeiro. A estrada descia em curvas íngremes por quase 1 hora antes de finalmente chegarmos ao fundo. Havia 2 acampamentos ao longo do rio. O primeiro estava cheio, e o segundo completamente vazio. Isso deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Escolhemos o local entre a estrada de terra e o rio, separados da água por uma densa vegetação de sálvia. Logo de cara, algo parecia estranho. Perto da fogueira, encontramos uma armadilha para ratos, daquelas antigas, de metal e bem cruéis. Estranho, mas o que realmente foi bizarro foi a corda que a amarrava à grelha sobre a fogueira. Ao lado do rio, encontramos roupas espalhadas sobre um tronco. Roupas íntimas, meias, calças e uma camisa. Parecia que alguém havia deixado ali para secar, mas não havia sinal de ninguém. Demos de ombros, pensando que talvez algum caminhante tivesse ido nadar e voltaria logo. Então o sol se pôs. Era por volta das 21 horas, quando estávamos sentados ao redor da fogueira, relaxando e bebendo cerveja. Minhas costas estavam voltadas para o rio, e meu amigo estava sentado à minha frente, de frente para a água. Foi então que ouvi passos, pesados e deliberados, se aproximando, vindo de trás de mim. "Ouviram isso?" disse um dos rapazes. Antes que alguém pudesse responder, os passos se transformaram em uma corrida, botas batendo pelo mato, indo direto para nós. Nós saltamos para cima. Eu ainda estava com meu machado na mão, de tanto cortar lenha, e sem pensar, levantei e gritei. E, assim, o silêncio tomou conta. Os passos pararam imediatamente. Pegamos as lanternas e apontamos para o som, mas não havia nada. O mato não se mexia, e não havia sinais de um animal ou de uma pessoa. Apenas o estalo do fogo e nossa respiração por longos 10 minutos. Fomos ficando lá, vasculhando a escuridão, esperando que algo acontecesse. Então, um galho quebrou, não de forma aleatória, mas perto e com uma intenção clara. Como se alguém estivesse mudando de peso. Como se alguém estivesse bem ali, fora de vista. Isso foi o suficiente. Jogamos tudo na van, sem fazer malas, sem hesitar. Só saímos. O que estava lá fora? Eu acampo minha vida inteira. Já ouvi animais se movendo à noite e galhos se quebrando. Coiotes rondam e cervos atravessam o mato. Mas não era nenhum animal. Era uma pessoa. E ela estava esperando por algo. Fico feliz por nunca termos descoberto exatamente o que era. Eu cresci na Sierra Nadas, uma parte do mundo realmente linda, com pinheiros imensos, montanhas selvagens e lagos cristalinos. Eu não era muito fã de acampamentos, mas passei boa parte da minha infância nos fins de semana fazendo trilhas com minha família e amigos, além de passar muitos dias de verão andando de bote no lago. No verão em que completei 16 anos, cerca de 10 anos atrás, minha prima Célia voltou da faculdade e trouxe um namorado, Jay, para conhecer sua família e amigos. Jay, como a maioria dos turistas, queria fazer uma trilha com vistas para o lago. Então, Célia e eu decidimos levá-lo em uma das nossas trilhas favoritas, uma caminhada moderada pela floresta, com uma leve inclinação, que termina em um pequeno vale entre as árvores, com uma vista incrível do lago Tahoe lá embaixo. Jay tinha alguma experiência em trilhas,
embora em terrenos menos acidentados, e achamos que essa caminhada seria um bom desafio para ele, com a vista espetacular que ele queria. A trilha vai e volta e leva de 2 a 3 horas até o topo e o mesmo para descer. Existem alguns caminhos menores que se ramificam e oferecem inclinações mais íngremes ou caminhos tortuosos em direção ao lago. Nós 3 começamos a trilha no primeiro sábado da visita. A trilha não é fácil de encontrar, mas é muito popular entre os locais devido à vista e à falta geral de turistas. Ela estava mal rotulada no site das trilhas mais populares da época, então era difícil de achar se você não soubesse onde procurar. Passamos por poucos outros caminhantes, a maioria casais descolados, com mochilas de água e cães de estimação. Chegamos ao topo em bom tempo e aproveitamos nossos lanches com a vista do lago. Jay ficou bastante impressionado e passou um bom tempo tirando fotos entre selfies e mordidas de sanduíche. Nós 3 relaxamos, nos conhecendo melhor. Depois de cerca de 1 hora, ouvimos um grito ao longe. Era, mais especificamente, o grito de um leão da montanha. Se você nunca ouviu um, é bem assustador. Parece com o grito de uma mulher aterrorizada, soltando um grito estridente de puro terror. Isso não era bom, porque quando um leão da montanha grita, é porque ou está no meio de um ritual de acasalamento, ou 2 leões estão brigando. De qualquer forma, ouvir um grito significava que havia vários leões da montanha por perto. Os ursos na sierra são mais tranquilos, mas os leões atacam. Eles atacam até seus animais de estimação. Já foram conhecidos por atacar ciclistas, e mesmo em grupos, 3 pessoas é um número arriscado se você estiver lidando com um leão faminto. Jay estava realmente assustado, porque predadores desse porte não andam por onde ele é e a ideia de um animal grande o suficiente para comê-lo o incomodou bastante. Célia e eu estávamos cautelosas, mas não alarmadas. Entre os desastres naturais que aconteciam com frequência na região, como incêndios florestais, terremotos e mega-nevascas, além dos animais selvagens que às vezes chegavam perto da cidade, estávamos razoavelmente imunes ao medo. Já havíamos visto muitos ursos e cobras em trilhas, e às vezes encontramos outros bichos. Esse é o preço de aproveitar a beleza natural. Além disso, não era a primeira vez que ouvíamos gritos de leões, e ambas já os havíamos visto antes, embora geralmente da segurança de uma cabana ou de casa. Houve também uma vez, quando éramos crianças, em que colocamos um pedaço de carne cara no quintal de casa, esperando atrair um leão da montanha para tirar fotos. Não deu certo e minha mãe ficou furiosa com o desperdício da carne. Voltando à história, Célia e eu dissemos a Jay que ficaria tudo bem, mas que precisaríamos pegar nossas coisas e descer logo. Pegamos o que sobrou do nosso lanche e começamos a descer a montanha em ritmo rápido. 40 minutos depois de começarmos a volta, Jay percebeu que havia esquecido o celular no mirante, com a pressa para sair. Após um rápido bate-papo entre Jay e Célia sobre a necessidade ou não de voltar, decidimos que Célia e Jay iriam voltar para pegar o celular enquanto eu ficaria na trilha sozinha para avisar os outros caminhantes sobre os leões na área. Minha maior preocupação eram os caminhantes com cães soltos. Queria evitar que algum labrador desavisado fosse atacado. Óbvio que não era o cenário ideal para nenhum de nós, mas parecia a melhor escolha no momento. Encontrei uma pedra agradável para me sentar, um pouco fora da trilha, e comecei a olhar as fotos que tiramos e a jogar um pouco de Temple Run. Não havia sinal de celular nem internet, mas sabia que eles voltariam logo. Célia e Jay tinham demorado cerca de 50 minutos quando ouvi novamente o grito. Era difícil dizer, mas parecia que estava mais perto do que antes. Comecei a ficar bem nervosa. Estar em grupo é sempre mais seguro quando se lida com leões da montanha, e eu me sentia como um alvo perfeito, sentada sozinha na floresta. Após cerca de 20 minutos, ouvi o grito novamente, e agora não havia dúvida de que estava bem mais perto. Parecia vir de cima da trilha, na direção de onde Célia e Jay estariam descendo em breve. Senti uma grande esperança de que logo chegariam. Eu sabia, logicamente, que os leões não gritam quando estão caçando. Eles ficam em silêncio, e se um leão estivesse me caçando, eu não saberia. O grito significava que ele estava fazendo algo diferente, algo que não tinha a ver com alimentação, mas esse conhecimento não me fez menos nervosa. Eu estava extremamente atenta,
virando a cabeça toda vez que ouvia algum barulho ou pensava ter visto algum movimento. Liguei a lanterna, mesmo sendo meio-dia, e me levantei da pedra para ficar no meio da trilha, de forma que tivesse visibilidade para os dois lados da trilha. Poucos minutos depois, ouvi novamente o grito, agora extremamente perto de mim. Eu já estava com os pelos arrepiados e uma sensação de pavor no estômago. Olhei em volta e procurei o melhor lugar para me proteger, caso as coisas piorassem. Decidi me posicionar contra uma árvore, perto da pedra onde estava sentada, ainda com boa visibilidade tanto para cima quanto para baixo na trilha e entre as árvores do outro lado. Continuei vasculhando a área, focando no trecho da trilha para onde achava que os gritos vinham. De repente, vi algo parado na trilha, a cerca de 6 metros de distância, um pouco para o lado. Era um homem, completamente nu e sujo, magro e parado, apenas me olhando. Eu não o ouvi chegar, foi como se ele tivesse aparecido do nada, especialmente porque eu estava focada em procurar o leão naquela direção. Se você não sabe para onde está indo, é fácil se perder nas florestas ali. O tempo pode mudar rapidamente. Em pânico, as pessoas acabam se perdendo mais tentando encontrar seus carros. E não demora muito, estando sozinho, sem comida ou água, para começar a se desorientar. O famoso incidente do Partido Donner aconteceu a menos de 1 hora de onde eu estava. Meu primeiro pensamento foi de que aquele homem deveria ser um caminhante perdido. Pela sujeira dele, ele devia estar perdido há muito tempo. Ele precisava de ajuda. Já ouvi falar de pessoas com hipotermia que tiram toda a roupa e pensei que fosse isso que tinha acontecido com ele. Mas, como isso aconteceu no verão, não fazia sentido, embora só tenha me dado conta disso depois. Comecei a caminhar em direção a ele, perguntando se ele estava bem. De repente, senti uma sensação de que algo estava errado. Não sei como descrever, mas meu medo triplicou. Os pelos da minha nuca se arrepiaram e parei de andar, agora a uns 5 metros de distância. Senti uma forte vontade de sair correndo. Ele parecia errado, tudo sobre ele estava errado. Ao invés de querer ajudar, eu estava completamente apavorada. Perguntei mais uma vez se ele estava bem. Ele me olhou, abriu a boca e gritou. Não um grito normal, mas o mesmo grito de um leão da montanha. Um grito agudo e estridente que fez meu sangue congelar. Percebi que provavelmente estávamos ouvindo ele o tempo todo. Foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Eu comecei a gritar também. Estava me preparando para correr pela trilha, mas ao mesmo tempo, não queria virar as costas para ele. De repente, ele fechou a boca, virou-se e correu para a floresta muito rapidamente. Desapareceu nas árvores, mas a sensação de que algo estava errado ainda me acompanhava, e eu quase vomitei. Considerei descer correndo pela trilha, mas decidi esperar Célia e Jay, que chegaram felizmente em 10 minutos. Eu contei o que havia acontecido e decidimos ligar para os guardas florestais assim que pegássemos sinal. Célia e eu já havíamos visto coisas estranhas antes, mas ela ficou completamente pálida quando eu contei o que aconteceu. Acho que não ouviram nada lá embaixo. Desde o incidente, sempre fiquei profundamente inquieta. Será que vi um caminhante perdido com problemas mentais que realmente precisava de ajuda? Ou alguém muito mais perigoso? Ou talvez algo paranormal? Célia insiste que era um skinwalker ou algo semelhante, maligno e inumano, imitando o grito de um leão da montanha e nos perseguindo montanha abaixo. Mas nunca saberei ao certo. Estou bem com isso. Até alguns anos atrás, eu era bem fã de acampamento solo. Quando eu era mais novo, costumava ir com meus amigos, mas, à medida que todos fomos ficando mais velhos, cada um seguiu seus próprios planos, e ficou bem difícil combinar uma data em que todos pudessem. Acabei desistindo de tentar organizar. O problema é que eu ainda queria ir acampar. Eu era o mais interessado nisso no meu grupo e tinha um monte de equipamento parado, sem uso. Então, tomei coragem e decidi tentar acampar sozinho. Fiquei um pouco apreensivo no começo, até nervoso, mas depois da minha primeira viagem, fiquei viciado. Adorei a liberdade de poder sair a qualquer hora, fazendo o que eu quisesse, quando eu quisesse, sem ter que esperar pelos outros. Se eu quisesse sair na sexta-feira depois do trabalho,
eu ia. Se quisesse fazer uma trilha de manhã bem cedo, eu fazia. Se quisesse comer um pouco mais cedo ou mais tarde, eu comia. A liberdade era viciante. Eu fui tantas vezes quanto eu queria, e isso foi pelo menos 2 vezes por mês. A maneira que eu fazia normalmente era pesquisar parques onde o acampamento era permitido e que não fossem apenas áreas de camping lotadas. Eu preferia fazer trilhas de pelo menos algumas horas para garantir que estaria rodeado pela natureza e com o mínimo possível de pessoas ao redor. Alguns dos lugares que eu via eram de tirar o fôlego. Depois de ter feito isso por um tempo, eu aperfeiçoei minha mochila. Era o suficiente para o fim de semana e leve o bastante para conseguir caminhar por algum tempo. Mas não estou aqui para falar sobre o meu equipamento e essas coisas. Eu estou aqui para contar sobre a última vez que fui acampar sozinho. Cheguei ao parque por volta do início da tarde, depois de uma viagem de 1 hora mais ou menos. Estacionei o carro na área de estacionamento e organizei todo o meu equipamento. Depois, fiz uma trilha de cerca de 2 horas até encontrar um lugar que eu gostasse. Ainda era final de tarde, então ainda tinha bastante luz quando comecei a montar o acampamento. Depois de armar minha barraca pequena, comecei a procurar lenha para a fogueira. Quando finalmente terminei, acendi o fogo, bem na hora certa, pois o sol estava se pondo. Comi algo que levei e me acomodei para a noite, tomando um pouco de uísque de um cantil que eu trouxe. Cansado das atividades do dia, decidi entrar na minha barraca um pouco mais cedo do que o normal e ler até pegar no sono. Não demorou muito para eu cair em um sono profundo. Acordei de repente com o som de galhos estalando e passos arrastados. Fiquei ouvindo por um tempo e tentei me convencer de que era só um animal e voltar a dormir. Mas aí ouvi o mesmo tipo de som, só que vindo de uma direção diferente. Me esforcei para ouvir melhor e consegui distinguir que o que quer que fosse estava vindo em direção à minha barraca. Mas não vinha de uma direção só, e sim de 2. Havia 2 pares de passos vindo em direção à minha barraca de direções diferentes, se pareciam não fazer esforço algum para se esconder. O que me deixou ainda mais desconfortável foi que os passos soavam bipedais. O que quer que fosse, eu tive que pensar rápido. Não conseguia me livrar da sensação de que estava em perigo. Era um instinto, junto com o fato de não ver nenhuma luz. Primeiro, quem estaria se arrastando tão longe sem nenhuma luz acesa? E segundo, por que 2 pessoas estariam vindo direto para o meu acampamento de direções opostas? Algo definitivamente estava errado, e eu não queria descobrir o que era. Peguei minha pistola e tudo que fosse importante caso eu precisasse escapar rapidamente. Abri a barraca com a maior discrição possível e saí. Fui para a direção oposta aos passos. Quando achei que já estava longe o suficiente, me escondi atrás de uns arbustos e observei o acampamento. Embora eu tivesse uma arma, não era muito do tipo que usaria, muito menos para ameaçar alguém, a menos que fosse realmente necessário. Eu só a carregava para emergências extremas com animais selvagens. Nunca tinha imaginado usá-la contra pessoas. O que eu agora acreditava estar acontecendo, alguém estava me vigiando. Fiquei observando e esperando. Pareceu 1 hora, mas provavelmente não passou de 5 minutos. Então, vi, na fraca luz da lua misturada com a luz moribunda da minha fogueira, uma sombra de forma humana aparecer lentamente à direita da minha barraca. Não muito depois, foi acompanhada por outra à esquerda. Estava muito escuro para distinguir detalhes exatos, mas ambas pareciam estar carregando algo pesado, talvez bastões improvisados. Eles pararam e pareceram se comunicar. Não tenho certeza se era verbal ou não, pois eu estava bem distante e não conseguia ouvir direito, mas estava claro que estavam falando em tons baixos. Então, para meu horror, eles levantaram os bastões ou o que quer que fosse, quase ao mesmo tempo, e começaram a bater com força no lugar onde eu tinha dormido. Não fazia nem 10 minutos atrás. Não precisei observar mais. As intenções deles estavam claras. Saí o mais rápido e silencioso possível. Felizmente, eles estavam fazendo muito barulho e eu conseguia ouvi-los mesmo enquanto corria. Eventualmente, começaram a gritar e uivar enquanto destruíam minha barraca, achando que eu ainda estava lá dentro. Sou muito grato pelo meu bom senso de direção, porque sabia para onde tinha caminhado, mesmo no escuro.
Corri todo o caminho de volta para o meu carro o máximo que pude, caminhando rápido de vez em quando, mas sempre voltando a correr quando podia. Cheguei ao meu carro em cerca de 1 a 1h30. Quando finalmente vi o carro e cheguei no estacionamento, quase desabei de alívio. A adrenalina que me impulsionava até ali finalmente passou e eu comecei a tremer. Me certifiquei de entrar no carro e dirigir bem longe do estacionamento antes de me permitir descansar. O choque da situação finalmente me atingiu. Agora que estava um pouco mais seguro, minhas lágrimas começaram a cair e eu tremia por inteiro. Estive tão perto de ter minha vida tirada naquela noite. O sol já estava começando a nascer quando finalmente entrei em um estado mais coerente e liguei para a polícia, que entrou em contato com os guardas do parque. Mesmo depois de patrulharem a área, as duas pessoas nunca foram encontradas. Então, essa é a história de como o acampamento solo quase acabou com minha vida. O camping em áreas remotas sempre foi uma paixão minha. E viver na Colômbia Britânica significa ter muitos lugares selvagens e isolados para explorar, junto com o risco muito real de encontrar animais selvagens perigosos. Em um ano, decidimos enfrentar uma trilha especialmente difícil na ilha de Vancouver, acessível apenas de barco. Tínhamos que pagar um guia para nos deixar no início da trilha e torcer para que ele realmente voltasse na data e hora combinadas. Sem sinal de celular, sem acesso por estrada, apenas a natureza bruta e impiedosa. Nós éramos jovens e imprudentes naquela época, em 2015, e nem levamos um telefone via satélite. A trilha em si era quase uma armadilha mortal, cheia de travessias instáveis onde precisávamos equilibrar em troncos caídos sobre penhascos. Mas a verdadeira adrenalina veio quando finalmente chegamos acima da linha das árvores, apenas para nos depararmos com uma ursa e seus filhotes. Ela imediatamente os fez subir o único tronco de árvore à vista, um daqueles tocos patéticos de montanha que não ofereciam nenhuma proteção real. Sabíamos que correr não era a solução, mas com os filhotes atrás dela, não havia como ela recuar. Então fizemos a única coisa que parecia certa naquele momento: corremos. Burros, sim, mas de alguma forma conseguimos sair ilesos. Ela ficou com os filhotes, em vez de nos perseguir, ficou ali. Isso não foi a única coisa arriscada naquela viagem. A trilha tinha cerca de 25 quilômetros até o primeiro acampamento, e estávamos espalhados, usando apitos para nos mantermos em contato. Em um momento, me vi sozinho em uma clareira no vale, no meio do caminho entre o meu grupo. A trilha estava tomada pelo mato. Depois de parar para um lanche rápido, percebi que não tinha certeza de qual direção estava indo. Soprei meu apito, esperando uma resposta dos meus amigos. Em vez disso, ouvi outro apito do meu lado, depois outro de uma direção diferente. Demorou alguns segundos para eu perceber que estava ouvindo algum tipo de pássaro imitando o som. Foi quando percebi como seria fácil sair da trilha e desaparecer. Felizmente, um dos meus amigos apareceu a tempo e eu pude continuar com ele. Como se aquela viagem já não fosse o suficiente, encontramos os únicos outros caminhantes na trilha. Um grupo de 3 garotas indo na direção oposta. Elas pareciam abaladas, e quando perguntamos o que tinha acontecido, nos contaram que, na noite anterior, tiveram que acampar no meio da trilha, porque estava muito escuro para chegar ao final. Quando estavam montando a barraca, um lobo apareceu no acampamento delas. Não atacou, mas também não saiu imediatamente. Elas só tinham um machado para se defender. Enquanto contavam a história, a única coisa que eu conseguia pensar era que o nosso grupo tinha nada além de spray de urso e canivetes. Às vezes, me pergunto se deveria comprar uma arma para viagens assim, mas agora estamos mais velhos e não nos arriscamos tanto como antes. Olhando para trás, não acredito quão despreparados estávamos, mas, de alguma forma, conseguimos sair de lá. Eu estava acampando no Parque Nacional de Tsavo, no sul do Quênia, quando acordei com o rugido profundo e ensurdecedor de leões. Seus chamados foram respondidos por elefantes distantes. Nada aciona a parte primitiva do seu cérebro como acordar com o som de um leão rugindo perto. Saí da minha barraca e encontrei meu guia e rastreador, Chaka,
já cuidando do fogo. Ele o havia aumentado. Fogo afasta eles. A uns 300 metros de distância, outro campista estava sozinho em sua barraca. Enquanto eu me sentava perto das chamas, a barraca dele começou a se mexer. O zíper foi aberto com um estalo. De repente, ele saiu correndo a toda velocidade até o seu Land Rover, que estava a uns 15 metros, se jogando para dentro e batendo a porta. Naquele momento, parecia até engraçado. Quando a manhã chegou, contei mais de 30 leões, deitados perto do nosso acampamento. Você precisa entender que esse local estava muito perto de onde os infames leões de São Maneiros haviam caçado, mais de um século antes, em 1907. 2 enormes leões machos, um negro e um branco, mataram sistematicamente 135 trabalhadores da ferrovia. O fantasma da escuridão conta a história deles, mas Hollywood suavizou. A história verdadeira é muito pior, e eles nem eram os primeiros. Passei horas sem conseguir dormir, ouvindo os rugidos ecoando pela escuridão. Minha namorada achava que eu estava maluco por ficar acordado perto do fogo, em vez de ficar na barraca. Eventualmente, ela também saiu, murmurando que precisava usar o banheiro, que ficava em um velho e decadente alojamento no outro lado do cercado. Perguntei ao nosso guia se era seguro ir até lá e ele deu de ombros. Pediu o machado que ele usava para cortar lenha. Se eles vierem, o machado não vai adiantar. Ele disse: corra rápido e fique em silêncio. Eu tinha 22 anos, estava do outro lado do mundo e já havia enfrentado algumas coisas insanas, mas isso era outro nível. A caminhada até o alojamento parecia um safari do inferno. As plantas espinhosas, que deveriam manter os leões afastados, claramente não haviam funcionado. Animais assustados saíam e entravam no feixe da minha lanterna. Uma gazela, um antílope e até uma mãe girafa com seu filhote, maior que eu, troteando ao meu lado. Em algum lugar na escuridão, algo enorme se chocou contra os arbustos. Então, uma explosão de som. Um elefante trumpeteou de raiva e um leão rugiu de agonia. O elefante teria pisado em um leão? Não sei como descrever a violência pura do som. Chegamos ao alojamento, um prédio longo, estreito e podre. Não havia eletricidade, nem gerador zumbindo na noite, e a escuridão era absoluta. Eu tranquei a porta atrás de nós. O lugar estava silencioso, exceto pela sinfonia de animais lá fora. Tudo estava pintado de verde escuro, as paredes, o teto e o chão agora desbotados e descascando. Um caminho gasto cortava o meio do piso, indo mais fundo dentro do alojamento. As camas, que já haviam sido retiradas, haviam sido salvas há muito tempo. Minha namorada desapareceu no banheiro, e eu fiquei ali, no escuro total, ouvindo. Algo se mexeu. Um leve estalo, depois um som de arranhado. O barulho vinha do fundo do prédio e minha adrenalina disparou. Peguei minha faca de camping. O banheiro deu descarga. Minha namorada murmurou algo sobre o banheiro não estar funcionando, então abriu a porta. Porque sua lanterna está apagada. Eu tinha me esquecido dela. Liguei rapidamente, iluminando o ambiente, mas algo estava errado. Eu disse a ela que ouvia algo. Ela congelou. Decidimos que era hora de ir embora. No meio do caminho de volta, ela segurou o meu braço. Aquilo estava aí antes. E eu acendi a lanterna, iluminando a parede onde ela apontava. Lá, espalhadas ao longo da parede, estavam marcas de mãos sujas de sangue, bem no chão. Dedos unidos, inclinados em ângulos não naturais. Elas não estavam lá antes, não eram frescas, mas também não eram antigas. Uma onda de pavor tomou conta de mim. Aquilo não era lugar para brincadeiras. Estávamos na selva da África, onde você pode morrer de leões, caçadores, cobras e 1000 outras coisas. Corremos até a porta, com a pequena lanterna nos guiando para frente, e as manchas de sangue e a escuridão esmagadora atrás de nós. Lá fora, o caos dos leões foi um alívio. De volta ao acampamento, hesitei e perguntei ao nosso guia se aquele lugar era assombrado. Ele nem olhou para mim. Continuou mexendo no fogo. Espíritos, bons e maus, estão por toda parte, disse ele, e me avisou para não me surpreender se visse coisas que eu não entendia. Algumas horas antes do amanhecer, os leões finalmente se aquietaram e eu consegui dormir. Pela manhã,
Desmontamos o acampamento e fizemos uma última contagem. 38 leões, um grupo massivo, quase inacreditável. Aqueles sinais de sangue. Talvez um dia eu volte. Eu também acampei sozinho em uma praia remota no norte da Califórnia, a quilômetros de qualquer civilização. Os penhascos imponentes sobre o oceano rugindo eram impressionantes e de tirar o fôlego. Mas algo naquele lugar parecia errado. Já tinha estado em muitos lugares remotos, inclusive cresci na costa norte de São Francisco. Mas isso era diferente. No caminho até lá, passei por um casal fazendo trilha. Pareciam normais. Trocamos um rápido olá e nada mais. Passei 3 dias lá e não vi mais ninguém. Uma semana depois, as notícias informaram que 2 pessoas haviam sido decapitadas em sua barraca. Suas vidas haviam acabado enquanto dormiam. As notícias mostraram a localização e era quase exatamente onde eu tinha acampado. Não sei se era aquele casal que passei. Não sei quem fez isso. E até onde sei, ninguém nunca foi preso. Essa foi a minha terceira experiência perturbadora nos últimos 2 anos. Estava nas terras de caça do estado do Nordeste da Pensilvânia, há poucos dias atrás, fazendo uma trilha com meus 2 cachorros em algumas trilhas que eu já conhecia bem. Parte delas passava perto das linhas de energia. Conheço essa área como a palma da minha mão. Cresci do outro lado delas, mas dessa vez eu estava vindo por um caminho diferente do que eu usava quando morava por lá. A maior parte da caminhada foi tranquila, até que me desvio para uma trilha velha e coberta de mato que levava até uma pedreira abandonada, a cerca de 3 quilômetros de distância. Meus cães, que normalmente estavam sempre na frente, começaram a ficar para trás. Estranho, mas eles ainda estavam explorando, entrando e saindo da vegetação, então não pensei muito nisso. Então, quando alcancei o topo da trilha, entrando em uma pequena clareira, ouvi uma voz baixa: socorro! Congelei, procurando ao redor. Meus cães ficaram perto, mas não reagiram. Nem um latido, nem um rosnado. Isso foi bem comum. Se tivesse uma pessoa por perto, eles teriam percebido antes de mim. Continuei andando, agora mais devagar, minha pele arrepiada. E então, eu ouvi de novo: volte. Foi o suficiente para eu decidir o que fazer. Meu estômago se revirou, e meus cães, que até aquele momento estavam assustadoramente silenciosos, agora pareciam tensos. Seus corpos estavam baixos, as orelhas mexendo para todos os lados. Sem hesitar, virei e comecei a voltar pelo caminho de onde viemos, andando rápido, mas de forma controlada. Se fosse uma pessoa real, meus cães teriam reagido de forma diferente. Sempre reagiram. Dadas as minhas experiências passadas nessas matas, tenho certeza de que foi um mímico. Já o encontrei antes, e o fato de isso ter acontecido na minha primeira caminhada nesses bosques em mais de 1 ano é o que mais me incomoda. Eu experimentei a tempestade de neve com raios enquanto acampava na prateleira do Death Canyon, nos Tetons. Começou como uma tempestade normal, até que, um raio explodiu no céu, tão perto que o ar ficou com cheiro de ozônio. Foi implacável, um raio atrás do outro, piscando tão rápido que parecia que alguém tinha ligado uma luz estroboscópica nas montanhas. Eu e meu marido nos agachamos dentro da nossa barraca, tentando minimizar o contato com o chão, esperando o próximo raio nos pegar. Então, de repente, ficou claro lá fora, por um segundo que parou o coração. Pensamos que fosse um incêndio florestal, mas não. 4 polegadas de neve haviam caído em 30 minutos e a tempestade ainda não havia acabado. Mais tarde, na mesma viagem, no final da temporada de verão, bom dry, extremamente seco, estávamos subindo uma passagem alta acima da linha das árvores, quando meu marido avistou nuvens de tempestade se aproximando. Ele entrou em pânico. Relâmpagos por ali, sem abrigo, sem lugar para se esconder. Ele acelerou o passo, rápido demais, forçando o ritmo apesar dos 32 graus Celsius, 90 graus Fahrenheit. A mochila dele estava muito mais pesada do que a minha e ele ficou sem água. Passamos por riachos secos, todos marcados em azul no mapa, mas vazios na realidade. Então ele começou a ficar tonto.
Uma linha azul no mapa indicava um riacho a 1 quilômetro de distância. Deixei ele para trás com nosso equipamento e corri em direção à água. Então encontrei o riacho. Enquanto me agachava para beber, algo se mexeu na água. Uma cabecinha marrom apareceu na outra margem. Depois outra. Um urso pardo com filhotes. Eu estava sozinha. Ninguém tinha passado pela trilha nas últimas horas. Meu marido estava a 1 quilômetro de distância, fraco demais para ajudar, mesmo se pudesse. Fiz tudo certo. Fiquei em pé. Fiz barulho. Acenei com os braços. Ela apenas observou e se afastou. Não consegui respirar até ela ir embora. Me forcei a voltar até meu marido. Quando finalmente fiquei segura, quando a adrenalina passou, eu desabei e comecei a chorar. Essa foi a melhor viagem que já fiz. Mas todos os dias algo tentou nos matar. Tempestade de neve com raios, hipotermia, ursos, tempestade de granizo e desidratação. É uma coisa saber o que se deve fazer nessas situações, mas é outra coisa quando você está cara a cara com elas. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu já fiz trilha nas Montanhas Azuis antes, mas nada, eu digo, nada, poderia ter me preparado para o que eu vivi naquela que deveria ser apenas uma trilha comum pelos seus cânions. Tudo começou em uma manhã clara, daquelas que os australianos se orgulham de exibir. A névoa azulada que dá o nome às Montanhas Azuis envolvia os penhascos como um manto onírico. Parti de Tumba, empolgado para um dia de solitude e a beleza assombrosa do Vale Gross. Honestamente, eu deveria ter voltado assim que senti aquele arrepio no pescoço, o tipo que você tem quando acha que alguém está te observando. Mas, sendo o tipo destemido que eu gosto de ser, ignorei isso e achei que fosse só o frio da montanha. Puro erro. Perdi o ponto de referência. Me perdi entre as sombras que dançavam nas árvores de eucalipto. E foi aí que comecei a me enrolar. As trilhas aqui se enrolam e se voltam como uma serpente. Já tinha seguido elas várias vezes, mas hoje elas tinham dentes e me morderam forte. As horas passaram e eu percebi que estava mesmo perdido. A noite chegou rápido, como uma cortina, implacável. Nunca experimentei uma escuridão como aquela. Não a da cidade. Era uma escuridão aveludada, opressiva, que entra nos ossos e fica lá. A lanterna do meu celular cortava a escuridão como um fraco sussurro contra uma tempestade. Cada árvore parecia uma mão gigante, e cada farfalhar nos arbustos parecia um aviso. Aqui é quando a pele se arrepia. Eu não estava sozinho. Nunca o vi claramente, mas, na penumbra do crepúsculo, havia algo atrás de mim. Uma presença que ressoava com malícia. Você já ouviu aquelas histórias sobre espíritos australianos? Aqueles contos que os mais velhos falam em voz baixa ao redor da fogueira. Eu costumava rir disso tudo. Mas aqui, lá no meio do mato, rir era tão útil quanto um cinzeiro numa moto. Eu sentia que estava sendo caçado e eu era a presa. Tropeçava nas raízes, a respiração ofegante, um respiro de oração. O celular apitou, avisando da bateria fraca. Sério, agora. Empurrei-me através do mato, segurando a lanterna como se fosse um amuleto. Mas até o conforto gelado da tecnologia estava se esvaindo. As horas até o amanhecer se arrastavam como uma eternidade. Meu mundo encolheu para o fraco círculo de luz da minha lanterna moribunda. Quando o mato deu lugar a uma estrada de terra aberta, parecia uma miragem. Eu estava tonto de alívio, como se estivesse em uma versão distorcida do Mágico de Oz, mas sem a estrada de tijolos amarelos. Beijaria o chão, se não estivesse tão exausto. Continuei, as botas rangendo. Quando a estação do guarda florestal apareceu no horizonte, eu quase chorei. O guarda era um cara chamado Dério. Aquele tipo de homem que já viu de tudo e mais um pouco. Ouviu minha história com um aceno grave e me deu carona até o meu carro. Olhava pelo retrovisor como se esperasse que o meu amigo fantasmagórico fosse pedir carona. Não faça trilha sozinho, ele disse, com a voz quase se perdendo no ronco do motor. Principalmente quando a montanha está inquieta. Não voltei lá desde então. O pessoal diz que foi tudo coisa da minha cabeça. Desidratação, pânico, o mato fazendo truques. Talvez estejam certos, mas às vezes
Quando a cidade está dormindo e meu apartamento está quieto, eu juro que ouço aquele sussurro, sinto aquele arrepio na espinha. Sydney tem o suficiente para explorar sem procurar encrenca. Se algum dia você se encontrar nas Montanhas Azuis, fique no caminho principal. Pelo amor de tudo que é sagrado, respeite os sinais, tanto os que estão no chão quanto os que estão no seu estômago, e traga uma lanterna boa.